Início de semana com mais de 370 processos que devem ser analisados pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Mais informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal iniciou na última sexta-feira mais um período de sessão de julgamentos pelo plenário virtual. Ao todo, constam 373 processos, incluindo os que são de competência do plenário, da primeira e também da segunda turma. Normalmente, os processos são julgados por meio presencial. No entanto, em razão das regras de distanciamento social que foram necessárias para combater a pandemia do coronavírus, houve a aprovação no Supremo de uma emenda regimental que ampliou a competência do plenário virtual, permitindo com que a atuação do Supremo continuasse a ser exercida, sem interrupção da atividade judiciária do STF. As partes acabam se manifestando com antecedência. Os advogados, o Procurador-Geral da República, a Advocacia Geral da União e demais partes admitidas no processo podem se manifestar por meio do envio com antecedência de suas sustentações orais, seja por meio de áudio ou de vídeo. E como acontece esse julgamento? Bom, o ministro relator, ele disponibiliza, nesse ambiente eletrônico, de forma remota, o seu relatório e o voto. A partir daí, todos os demais ministros poderão analisar o caso e enviar os seus votos até a data final, que é na próxima semana, no dia 14 de abril. Dentre os processos que constam na pauta para serem julgados, consta uma proposta de súmula vinculante em matéria tributária, que tem como base de referência um recurso extraordinário com repercussão geral em que se tratou da imunidade tributária de livros eletrônicos e de dispositivos utilizados para a leitura desses livros. Consta também uma ação direta de inconstitucionalidade que, na verdade, será a continuidade de julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, que trata de uma emenda constitucional que acabou restringindo o orçamento da saúde, é o chamado orçamento impositivo da área da saúde. Bom, esta ação direta de inconstitucionalidade é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e ele já havia, inclusive, deferido uma liminar suspendendo alguns dispositivos dessa emenda constitucional. Consta também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei do Amazonas, que proíbe teste com animais em relação àqueles produtos da indústria cosmética. Além desse, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre a lei do município de São Paulo, que proíbe o uso de artefatos pirotécnicos ruidosos. Tem também um recurso extraordinário de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata do FUNRural, que é aquele fundo de assistência ao trabalhador rural. E aí, o grande questionamento é se esse fundo incide sobre a produção de segurados especiais. Isso também está na pauta e você confere depois a análise de tudo isso na TV Justiça.